Olha aí. Novamente, uma oportunidade preciosa de reencontro ou de encontro para aqueles que pela primeira vez visitam o Facebook Joana Dark MT. Imaginem quanto é rico poder nos encontrar no momento que estamos vivendo, não é? Este é um momento mais crítico na história de nossa pandemia. UTIs lotadas, pessoas na espera, dependendo para sobreviver de um leito, de oxigênio. E a vida segue. Nós estamos juntos, mas não estamos separados de todos esses corações que não estão presentes, não estão ao nosso lado, mas estão vivendo momentos cruciais, inimagináveis para muitos, inesperados para tantos. É momento em que, mais do que nunca, precisamos fazer brilhar a nossa luz. Esta é mais uma live do Centro Espírita Joana Dark, aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Do meu coração falo aos corações de todos que nos visitam. Eu quero estar junto com vocês. E nos comentários vocês poderão dar os seus toques, fazer suas ponderações, apreciação, colocações, perguntas, contribuições, porque aí fica melhor. Fica uma conversa entre pessoas que se amam na fraternidade cristã. Que experiência fantástica, não é? Dado este momento para muitas pessoas de dor, de muitas naturezas, desde as dores de quem vive um processo de adoecimento do corpo, mas também as dores daqueles que vivem a emoção da perda, do medo, às vezes da revolta, da insatisfação, da frustração, da raiva. Todas essas dores que se fazem presentes devem ser consideradas agora, em que nós procuramos uma união de nossos corações. Como é que a gente se une? Sentindo a nossa individualidade na profundidade do nosso ser. Nesse lugar em que nós somos nós mesmos, nós encontramos Deus e podemos reconhecer: somos deuses, somos seres divinos que carregamos em nós a herança que a divindade nos legou. E é nesse lugar, como seres divinos, que todos nós nos unimos com um sentimento de profunda gratidão. E é com esse sentimento que nós conversamos com Deus.
vamos fazer esse caminho juntos, externando do íntimo da nossa alma, recolhendo-nos na intimidade, cerrando nossos olhos para dizer: Senhor da vida, Senhor das bênçãos, aqui estamos nós, filhos, filhas do seu amor, da sua luz, herdeiros do universo. Brilha, Senhor, dentro de nós, iluminando nosso entendimento. Faz vibrar as cordas do nosso coração, para que o amor se expanda e se irradie em todo o nosso corpo, alimentando cada célula, cada órgão, cada sistema, cada tecido. E esse amor vai além de nós mesmos, Senhor, e alcança todos aqueles que são laços aos quais nos vinculamos. E esse amor é vitalidade, esse amor é ânimo, esse amor é alegria, esse amor é coragem para fazer o que tem que ser feito em cada momento. Ah, Senhor, muito obrigado pela sua presença em nós, para que nós sejamos faróis onde estivermos, irradiando lucidez, clareza de entendimento. Se irradie, Senhor, através de nós o seu amor, para que sejamos como que um tição aceso a acender o carvão apagado daqueles que se encontram com medo, na indiferença, na raiva, na culpa. Seja, Senhor, a sua presença em nós a promover em nossa humanidade um banho de vitalidade, de bem-estar, de alegria. Permaneça conosco, Senhor, nesses minutos e nos ajude a valorizar esse instante, extraindo dele o máximo, o melhor proveito. Que assim seja. Nosso desafio: sermos espíritas, como somos, sem contar com esse apoio, com esse respaldo, com esse abrigo que a casa espírita sempre representou para nós. Como assim? Bem, enquanto estávamos totalmente livres para ir ao centro espírita, hora que quisermos, sempre que estávamos livres, fizemos isso. E agora estamos num tempo diferente. Um tempo em que buscamos a presença da doutrina espírita na nossa intimidade. Temos um caminho andado. Já visitamos as obras principais da doutrina espírita, já consultamos o Livro dos Espíritos, já desfrutamos das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trazem consolo, bom ânimo, clareza para entender os problemas da vida. Já visitamos, quando tivemos necessidade de entender melhor a fenomenologia da comunicação com a espiritualidade, já consultamos o Livro dos Médiuns, estudando. Já visitamos o céu e o inferno, com os relatos daqueles que partiram para o outro lado da vida,
como foi essa experiência, o que é que encontraram lá. Alguns na condição de espíritos felizes, outros permanecendo em estado de sofrimento. Já consultamos a Gênese para entender a origem do planeta, a origem daquilo que a realidade hoje se apresenta para nós. Temos textos da Lavra de Allan Kardec que foram reunidos em obras póstumas, sem ter sido publicado a tempo enquanto ele estava entre nós. E temos toda uma literatura fantástica, detalhando, expondo com detalhes impressionantes o que é a realidade da vida espiritual. Como que é que somos imortais, saindo da experiência de um corpo físico e continuando a viver na experiência de espírito imortal desencarnado. Temos mensagens, temos histórias, temos romances, temos materiais no campo das ciências, detalhando pesquisas fantásticas, mostrando a vida em detalhes que a ciência oficial desconhece até então, mas que já são tratados com as lentes de uma metodologia reconhecidamente científica e que atende os critérios da racionalidade, da lógica e da lucidez. Com tudo isso à nossa disposição, nós já nos reconhecemos, somos espíritas, nos identificamos com essa proposta. Mas, impedidos de ir à casa espírita e vivenciar uma palestra, vivenciar o passe, vivenciar os grupos de estudo presencialmente, vivenciar o trabalho realizado pelos evangelizadores junto às nossas crianças e aos nossos jovens, impossibilitados de estar lá, dentro desse espaço físico, para fazer o trabalho assistencial, tendo a casa como ponto de partida para as tarefas que a gente faz, na visita aos lares, nas atividades nos bairros, atendendo a necessidade material e a necessidade espiritual das criaturas que vivem momentos de problematização maior. A falta desse espaço físico, a princípio, nos pega de surpresa e despreparados, porque sempre foi assim. Estarmos juntos, nos vendo, nos tocando, nos abraçando. E, por um momento, não podemos fazer isso. Mas podemos nos perguntar, em que estamos sendo bloqueados, impedidos para sermos espíritas autênticos? E o que é ser espírita autêntico? Bem, em primeiro lugar, é reconhecer que a proposta de Jesus é fantástica, é maravilhosa, ela nos convém, ela nos atende. Quando ela nos apresenta a possibilidade de estarmos felizes aqui agora, mesmo incluindo no nosso processo de vida dores, desequilíbrios, doenças, perdas. A proposta de Jesus, a boa nova, a boa notícia, é de que nós, como seres imortais, temos a vida à nossa disposição, a vida pujante, seja investidos de um corpo físico ou fora de um corpo físico. Então, como espíritas sinceros, autênticos, para nós, a morte da individualidade não existe. Existe a morte de um corpo. Mas o que é o corpo para nós? Uma vestimenta, ou um revestimento para a nossa alma.
um revestimento que nos permite estar aqui, no mundo material, submetido às leis que organizam a matéria e vivendo tudo aquilo que faz parte, pertence à vida material. Como tal, o nosso corpo requer cuidados e nós podemos, tomando as devidas precauções, manter essa máquina maravilhosa e fantástica saudável por 130 anos. Ela foi planejada para durar de maneira saudável 130 anos. Não é um presente fantástico? É claro que a gente fala o quê? Mas aonde que está isso, né? O máximo que a gente tem visto, né, de pessoas que chegam lúcidas e que são centenárias, né, é a 100, 110, 115 anos. 130, a gente não tem notícias mais recentes, mas é possível. E é bastante consolador reconhecer que a nossa máquina foi projetada para 130 anos, funcionando perfeitamente. É claro, né, que respeitados os limites do amadurecimento, né, e do desgaste. Se uma pessoa chegasse a 100 anos, ela não poderia ter o mesmo estilo de vida de um jovem de 20 anos ou de uma pessoa madura de 50. Não é? Ela terá atividades adequadas à sua compleição física. Mas o fato é que nós podemos viver muito mais do que temos vivido, se soubermos respeitar esta máquina que nos é emprestada, né? É uma roupa que nos é emprestada por algum tempo para permanecermos aqui na Terra. Então, ser espírita é gozar dessa tranquilidade, dessa segurança de que somos imortais, de que a vida não tem fim. Somos espíritos que vamos viver no tempo, pela eternidade, em diferentes experiências. Bem, quem tem a eternidade pela frente não precisa ficar ansioso, não precisa se angustiar, não precisa ficar preocupado. Afinal, a vida não para. Ela continua sempre aqui ou acolá. Então, este olhar de que a vida não para nos dá uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Se a hora de retornarmos ao mundo espiritual é agora, ou é daqui 10 anos, ou é daqui 20 anos, ou 50 anos, não importa. É apenas uma mudança de estado. Não é? Vamos sair de um lugar para estar em outro. E a vida será tão plena quanto esta que nós vivemos aqui. Então, morte para nós não existe. Existe apenas uma mudança de estado e uma mudança de ambiente. Seremos sempre nós mesmos, com nossas grandezas e com nossas mazelas. Levaremos conosco aquilo que somos, o que está aprendido, o que está amadurecido. Esse que é o nosso patrimônio. O resto, tudo, é complemento. O essencial somos nós mesmos. E estaremos conosco, como somos, em qualquer lugar. Ah, mas isso está parecendo muito frio. E os nossos afetos, e os nossos laços, né? E essa coisa gostosa de
troca afetiva, né? Os pais com os filhos, os esposos com as esposas, os amigos com os amigos, os parentes, a humanidade como um todo. Essa coisa que nos une, esse magnetismo que flui de um para outro, e quanto mais magnetismo que flui de um para outro, mais intensa fica a vida. Isso não cessa, isso não vai acabar, porque advém de semelhanças, de identificações, de construções entre almas, entre corações. Então vai continuar existindo. Não se perde nem se acaba. Continua. Bom, então ser espírita, reconhecendo este fato, essa realidade, torna a vida leve, suave e nos dá sempre aquela perspectiva de que, tendo a eternidade pela frente, eu posso fazer agora tudo com calma, com concentração, fazendo o melhor que pode ser feito neste instante. Então, o critério que toma conta da nossa vida e norteia as nossas escolhas e nossos passos é o da qualidade. Não importa a quantidade de tempo que ficamos juntos. Não importa a quantidade de experiências que eu já acumulei. Eu tenho a eternidade pela frente para amadurecer sempre. Então, este é o momento para ser vivido com plenitude. Plenitude e intensidade não é um requisito para depois. Nunca procrastinar esta possibilidade. O melhor momento da nossa vida é este que estamos vivendo, aqui, agora, neste lugar. Felicidade é este instante. É nesse instante que eu sou feliz. O que é que pode me abalar? Não estar fazendo o melhor agora. O que é que pode me deixar atormentado? Não ouvir a minha consciência. Fazer as coisas de forma atabalhoada, por impulsividade, pelo hábito, pela força do hábito, seguindo a tradição, seguindo os costumes, sem lucidez, para escolher fazer agora o melhor que pode ser feito. O que está incluso nesse melhor a ser feito agora, nesse momento? É usar os poderes que nós temos. Nós somos tão poderosos, nós temos recursos tão fantásticos que estão guardados as 7 chaves dentro de nós. Ora, se estes poderes são nossos e estão à nossa disposição, por que não utilizá-los? Jesus, ele confirmou uma tradição que vem lá do salmista. Vós sois deuses. Isso está lá no Salmo. E ele acrescenta, podeis fazer tudo o que eu faço e mais até. Gente, Jesus, o espírito mais perfeito que a humanidade já conheceu, poderia estar mentindo? Poderia estar assim como que
passando a mão na nossa cabeça numa atitude de bajulação? Impossível. Como espírito solar que ele é, tudo que ele nos trouxe é a verdade mais simples, mais pura que nós conhecemos. Então não é brincadeira, não. Somos deuses mesmo. A divindade está em nós. E isso já é um fato científico. Não é um fato místico religioso. Desvendada a estrutura do átomo, já conhecida desde a antiguidade, mas que na atualidade, com os recursos, com os equipamentos, com a tecnologia, o átomo se desvenda em partículas cada vez menores. E das menores partículas já identificadas na estrutura atômica estão os bósons. E dentre esses bósons, um deles tem uma característica que pode ser tanto reconhecida como satânica quanto divina. Ele pode se transformar em qualquer coisa. Uma partícula do átomo, sob o impulso de uma inteligência, pode se transformar em qualquer coisa. E onde que está o átomo? São quintilhões na nossa composição física. E todas essas partículas subatômicas fazem parte de nós. E nós somos uma inteligência. E sob o comando da nossa inteligência, essas partículas que compõem a nossa estrutura, elas podem tomar a forma que nós determinamos. Elas podem ser aquilo que a nossa inteligência estabelecer que elas sejam. Nós temos em nós o poder de reconstituir qualquer parte do nosso corpo. Só não fazemos porque não sabemos o caminho. Não usamos o poder do nosso pensamento, da nossa vontade, da nossa emoção para comandar os átomos. Há quem faça. A história registra a existência de pessoas que reconstituíram parte do seu corpo com a sua inteligência, comandando o processo atômico de que é constituído o corpo humano. Então, essa divindade, que é inerente à nossa natureza, ela tem que se manifestar, gente. Mas vai se manifestar quando? Se Jesus fazia, nós podemos fazer. Ele estava investido de um corpo físico, como nós, e fazia. Então nós podemos fazer tudo o que ele fez e mais ainda. Mas a gente precisa, como que assim, tomar tento, né? Mexer no nosso brio. O que é que estamos esperando para viver a nossa divindade? Esse poder tão grande que existe dentro de nós. Nós vamos deixar isso para quando? Vamos reconhecer que a gente tem uma história que precisa ser revisada e reescrita. Nós carregamos muita culpa, porque isso foi incutido em nós, que os nossos erros merecem castigo, que nós pecamos, e aquele que peca tem que sofrer, tem que pagar. Gente, isso é mentira deslavada. Essa é uma cultura que foi incutida em nós para amortecer a nossa individualidade, para que a gente se sinta pequeno e se sinta frágil. Olha, nós espíritas, às vezes, em nome de uma suposta humildade, ficamos nos afirmando: ai, como sou imperfeito, eu sou tão pequenino,
Ai, eu sou tão ignorante. Ai, e ficamos lastimando a imaturidade na qual estamos mergulhados agora. Mas essa imaturidade é um estágio, é uma condição para ser superada. E quando é que a gente vai superar essa imaturidade? Precisamos reencarnar com outras crenças, com outros propósitos, com outra coragem. Gente, é nesta vida que nós podemos fazer isso. Nós podemos voltar ao mundo espiritual com uma ficha de trabalho maravilhosa. Mas precisamos nos desvestir de um monte de crenças limitadoras que carregamos conosco. Quem somos nós, os espíritas de hoje? Somos aqueles que já frequentamos outras tradições religiosas, judaica, muçulmana, e dentro do próprio cristianismo, o catolicismo, o protestantismo. Agora estamos reencarnados e conhecemos uma proposta que veio à luz há 17 séculos apenas. É muito nova essa doutrina, essa proposta. E ela se desvendou para nós, né, como uma abertura fantástica do nosso entendimento. Mas o que é que a gente está fazendo disso? Nós fazemos muito bem o nosso apequenamento. E o pior, fazemos o apequenamento de Deus. Vocês já pararam para se perguntar qual é o Deus de cada um? Que tamanho tem o Deus de cada um? Qual é a potência do Deus de cada um? Vocês já se perguntaram isso? O que pode esse Deus que eu alimento e sustento que existe? Ele é de fato onipotente? Ou isso é apenas uma nomenclatura? Onipotente quer dizer que ele é o poder supremo. Mas eu reconheço que Deus é um poder supremo? Gente, nós não reconhecemos, não. A gente diz que ele é onipotente, mas não incorpora essa verdade a si mesmo. Porque quando a gente busca Deus, a gente não está visitando uma instância que é o poder supremo do universo. E a gente, quando visita esse Deus, normalmente visitamos como coitadinhos, como pobrezinhos, como seres insignificantes. E Deus nos tem como centelha divina, com todo o potencial para deixar brilhar a nossa luz, com todo o potencial para que amemos irrestritamente. É assim que Deus nos olha. E Ele nos alimenta de oportunidades, de situações, de estímulos, de convites, para que sejamos isso, e não menos que isso. E nós? Mergulhados numa suposta humildade, para dizer, ai, quem sou eu, tão ignorante, tão insignificante. Gente, nós não somos isso. E nem Deus é essa coisica que a gente busca. Deus é o máximo. E nós somos divinos. E nós podemos ser o máximo. Por que às vezes não estamos sendo nem o mínimo? E somos espíritas. Percebem que entre a teoria que a gente reconhece e a realidade que nós vivenciamos, está ocorrendo uma distância muito grande. E aí, só a partir desse ângulo, Deus e nós,
nós já podemos fazer, nesse tempo de isolamento social, uma verdadeira revolução, nesse tempo que a gente tem que ficar isolado em nossa casa, sem visitar uma palestra ao vivo, sem participar de grupos de estudo, mas incluindo a prática do silêncio interior, incluindo a prática da meditação disciplinada, incluindo e ampliando os horários de oração. O que é isso? É viver a divindade que nós somos. Não é porque estamos acostumados a sermos só uma mente racional que raciocina, que conclui, que logica para entender as coisas, não quer dizer que nós não temos intuição, que não flui da nossa alma ideias brilhantes. Fluem. E fluem também pela inspiração, que é a sintonia com as outras mentes e as outras inteligências. O quanto a gente está sendo intuitivo, o quanto a gente está sendo inspirado, por que não estamos assumindo estes novos sentidos, que são os sentidos da alma? Porque não estamos indo para a reunião mediúnica? Nada a ver. Ninguém precisa de reunião mediúnica para viver a sua espiritualidade. Bem, a limitação de não termos plenamente o encontro presencial na casa espírita para sermos espíritas é uma chance maravilhosa. E não será por acaso que a providência criou esse tipo de cenário para nós. Quanto tempo nós precisaríamos para parar um pouco com a nossa correria, com a azáfama da nossa vida? Quanto tempo a gente precisaria se nós ficássemos entregues a nós mesmos, podendo fazer o uso que quiséssemos dessa mobilidade da convivência e das relações? Reconhecemos que é hora de viver de um jeito diferente. É hora de reconhecer que Deus está no comando. Que o comando divino é perfeito, irretocável. Nenhum acontecimento, para ninguém, escapa ao olhar de Deus, que inclui a justiça perfeita, a sabedoria que decorre do amor presente. Então, nesse tempo, não nos é lícito reclamar de nada, de nenhuma limitação, mas de olhar para a limitação e extrair dela a lição que ela está gritando a nos chamar para um outro posicionamento, um outro olhar das coisas, igualzinho à dor. Em toda a história da humanidade, quando a dor visita a história do ser humano com seus eventos, quando e por quê? A dor só nos visita quando precisa de uma sinalização, de que há uma reparação a fazer, de que há uma conduta equivocada, um entendimento, um encaminhamento, uma tomada de decisão em desconformidade, imprópria ao equilíbrio, ao bem-estar de todos. Aí a dor aparece só para isso. Não é castigo, é socorro, é ajuda. A dor só vem para ajudar aquele que não ouve, não tem ouvidos de ouvir e olhos de ver a realidade, que nos convida a dar o melhor de nós e
e não a concordarmos em ser e fazer de qualquer jeito, a meia boca, ou atendendo nossos impulsos, ou cedendo aos hábitos, né, aos desejos, que tudo bem, tem sua utilidade e o seu lugar, mas a vida, no seu caminho de evolução, ela pede a nossa participação consciente. Ou seja, eu olho e reconheço que é bom, é justo e é verdadeiro e escolho dentro desses critérios o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, o que faz bem para todo mundo. Quando eu sigo esse critério bem simplesinho, eu estou coerente ou congruente com minha consciência. E estou acertando, e estou evoluindo. Quando eu não ouço esses critérios e faço de qualquer jeito, eu piso na bola. E preciso ser sinalizado que pisei na bola, porque senão eu vou pisar cada vez mais fundo e vou errar de maneira cada vez mais intensa. Se a dor só nos visita com essa finalidade educativa, como obra do amor divino a nos alcançar, e não como castigo, quando a dor nos visita assim, qualquer acontecimento de nossa vida, ele tem uma finalidade providencial. Quando que a gente vai ter a segurança e a tranquilidade para reconhecer tudo o que acontece faz parte. Tudo que está ocorrendo na minha história e na minha vida tem uma finalidade, um propósito. E como criatura consciente, eu preciso e posso ver a finalidade e saber qual é o propósito e assumir a condução da minha vida para cumprir essa finalidade e esse propósito. Isto significa sairmos de uma condição de dependência e avançarmos para uma condição de interdependência. As coisas do mundo e as pessoas existem, e isso tudo completa o nosso cenário para vivermos em plenitude, para evoluirmos, para sairmos do estágio de ignorância para o estado de sabedoria. Tudo está certo, tudo está nos seus devidos lugares. Cabe-nos entender e participar de forma construtiva daquilo que existe. Usar a nossa inteligência para interferir em tudo que possa melhorar aquilo que já existe. Estou adoecido? O que é a minha intervenção saudável? É fazer aquilo que é necessário para sair da doença e voltar a ser saudável. Aconteceu um desastre, desmontou, quebrou, perdeu. O que é a minha intervenção como forma de ajudar? Reconstruir o que precisa ser reconstruído, fazer novo aquilo que precisa ser renovado. Sem reclamar, sem lastimar. Reclamar do quê? Lastimar o quê? Nós temos alguns condicionamentos que são profundamente inadequados e que a gente carrega conosco como se fosse uma coisa normal. Tipo, ficar olhando o negativo das coisas. Qualquer situação
ela tem o lado negativo e o lado positivo. Se você pegar um copo d'água pela metade, você pode ler: eu tenho meio copo d'água, o copo está meio cheio. Mas eu posso ler: eu tenho um copo d'água pela metade, o copo está meio vazio. É a mesma realidade. Mas um viu aquilo que está faltando e o outro viu aquilo que tem. Qual é a vantagem de ver o negativo? Sofrer. Então, o sofrimento é uma coisa voluntária. Só sofre quem quer sofrer. Mesmo convivendo com experiências de dor. Eu posso passar pela dor, reconhecendo a finalidade providencial dela e fazendo dela uma alavanca que me impulsiona ao crescimento, à superação, à correção, à melhora. Então, ela é minha aliada e não minha inimiga. Assim como aqueles que são pessoas, são seres encarnados ou desencarnados e que vivem infernizando a nossa vida. São obsessores, são nossos perseguidores, são a pedra no nosso sapato. Não, todos são nossos colaboradores. Porque eles só nos atingem naquilo que nós somos frágeis, imaturos, naquilo que eles espelham, aquilo que está em nós também. Então, olhar todo incômodo como oportunidade de descobrir o que não serve em mim e que precisa ser renovado, agradecer o incômodo que veio para sinalizar e dispensá-lo, porque aí a gente fez o processo de renovação, de correção, de busca de acerto, e a gente não precisa mais daquele incômodo. Quem tem incômodos precisa desses incômodos. E não os terá quando não mais precisar deles. Bem, o que nós estamos com isso clareando e configurando? Que para ser espírita de fato, nós precisamos estar conosco mesmos. Sairmos de um estado de dependência para o da interdependência. De fato, uns e outros nos auxiliamos e precisamos uns dos outros, mas não como dependentes, mas como colaboradores recíprocos. Mas uma qualidade que está na hora de ser plenamente visível em nós é a autonomia. A autonomia é aquele grau de maturidade que nós alcançamos para governar a nossa própria vida. Atentem. O único governo que é cabível e necessário é o da nossa própria vida. E é um prejuízo muito grave quando não fazemos isso. Eu me lembro de um dito popular que diz assim: quem tem um bem que não cuida, outro cuida e fica com ele. Isso vale também para conosco mesmos. Se nós que somos um bem, um patrimônio, não cuidamos de nós, não nos adonamos de nós mesmos, não somos os nossos melhores zeladores, vocês acham que vão faltar aqueles que queiram governar a nossa vida? Assim, todos querem governar a vida do outro. Se puder mandar e comandar e determinar a vida do outro, todo mundo gosta de fazer isso. Só que isso é inadequado. É inadequado para quem faz e é inadequado para quem sofre o controle de outro. Estamos falando de pessoas maduras, né? Diferente de uma abordagem sobre o que fazer com uma criança ou com um jovem, que ainda não tem autonomia.
Eles estão no tempo de construção da autonomia. Mas aqueles que já alcançaram a maioridade, né, e que têm a independência econômica, eles precisam ter a autonomia para assumirem a própria vida, para serem autores do seu próprio destino, para escreverem a sua própria história. Então, estamos falando de nós, adultos, que temos o dever da autonomia. Somos responsáveis por nossa vida. E não podemos acusar nada nem ninguém por aquilo que está acontecendo conosco. Porque nós temos o volante. Nós imprimimos a direção. O que é que nós fazemos com as circunstâncias que nos rodeiam, isso depende de nós. Pode vir a circunstância que for. Não depende de nós as circunstâncias externas que não são determinadas por nós mesmos. Mas depende de nós como nós lidamos com essas circunstâncias, com esses fatos, com essas pessoas. Isso depende de nós. Quem tem pessoa mandando na sua vida, acorda. Por que está precisando de que outros mandem e conduzam a sua vida? Está abrindo mão de si mesmo? A troco de quê? Não vão faltar controladores, não vão faltar pessoas autoritárias, mandonas, não falta. Mas é uma descaridade deixarmos que os mandões mandem, que outros venham dirigir nossa vida, porque eles não estarão na nossa pele na hora que desencarnarmos e olharmos tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer. Não haverá justificativa, porque nossa mãe, porque nosso pai, porque nosso marido, porque nossa esposa, porque nosso amigo fez isso ou aquilo. Não haverá justificativa. Nós iremos responder pelo que fizemos das oportunidades que tivemos. Por isso a autonomia é inadiável, é para já, é para agora. Eu sou responsável pelo meu destino. As minhas decisões atuais sempre representam um novo começo. Eu não vou refazer a história mudando lá atrás, mas eu posso mudar agora. Eu sou o autor do meu agora, porque sou eu que delibero como que eu lido com o que os outros falam, com o que os outros fazem, com os acontecimentos, com tudo que acontece com o meu corpo, com tudo que acontece na minha emoção, no meu sentimento, com tudo que acontece na minha casa mental. Eu sou o responsável. Ninguém pode me tomar isso, a não ser que eu deixe. Se eu deixar, problema meu. Só não posso reclamar. Mas se eu quiser, eu me empodero de mim mesmo. Ninguém me toma de mim mesmo. Só se eu deixar a porta aberta para que outro venha e conduza a minha vida. Então, ser espírita em tempo de pandemia, não podendo desfrutar do presencial numa casa espírita, mas do virtual, que é possível, é aproveitar esse momento para nos adonar da nossa vida, para nos empoderarmos de nós mesmos, sair da teoria de que somos deuses e sermos de fato, por que não? Quando que a gente vai acordar para ser divino? Eu posso visitar o meu mundo interior a hora que eu quiser, em qualquer lugar. Eu posso ter a intimidade comigo. Eu posso gostar de mim o quanto eu quiser. Eu posso me respeitar. Eu posso me valorizar. Ninguém me impede disso. Façamos desse momento de recolhimento um acordar para a vida.
para a vida que nos é possível viver. Tudo que é bom, que é belo e verdadeiro, é legítimo, é moral e é ético. Esse caminho que fazemos para escolher tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro. Deus não economiza para nos atender, para colocar à nossa disposição tudo que existe no universo. Ele não é parcimonioso, ele não faz restrição. Cada um desfruta do quanto é capaz de suportar. Pobreza ou riqueza é um estado da alma. Qualquer um de nós pode viver na abundância. Não só financeira, a gente lembra da abundância quando pensa nos bens materiais, mas abundância de todos os bens. Abundância de bondade, abundância de tolerância, abundância de simplicidade, abundância de humildade, abundância de solidariedade. Todos nós podemos viver na abundância e Deus é o fornecedor infinito de todos os recursos sem fazer economia. Pobres somos nós quando nos apequenamos e não enxergamos a riqueza que temos e aquela que podemos desfrutar e podemos repartir de tanto que temos. Isso é pobreza. Como espíritas, sejamos cuidadosos, porque a gente acostumou a achar que é no estado da pobreza material que a gente evolui. Não necessariamente. É claro que é muito mais difícil evoluir quando a vida está correndo frouxa, está tudo favorável, a gente não precisa fazer esforço nenhum, está tudo sobrando. Aí a gente pode amolecer, né? Porque não tem dificuldade. Mas a dificuldade faz parte. E ela que nos deixa rígidos, fortes, né? Capazes de lidar com elas e usar bem todos os recursos. Quanto mais riqueza, melhor, para produzir benefícios. Não é, se eu tenho 10 milhões, eu vou fazer uma obra beneficente que gaste 200 mil reais. Isso é ser miserável. 200 mil reais para quem tem alguns milhões não é nada. Abundância e riqueza é sermos pródigos, tanto para auferir quanto para distribuir. Estamos num tempo em que a solidariedade é condição sine qua non. Sem ela, não vamos sobreviver. O planeta não vai sobreviver se não houver fraternidade no campo da vida material. O planeta vai implodir sem fraternidade e solidariedade. A vida se acabaria. Então, fraternidade, solidariedade, vermos-nos como irmãos, apoiarmos-nos uns aos outros, é um impositivo. Quem souber fazer isso vai se dar bem. Quem não souber fazer isso vai se dar mal. E o processo seletivo vai acontecer, não só com viroses, outros processos seletivos estão aí. Né? Sempre existiram e vão continuar existindo e pode até ser que apareçam com mais intensidade, né? Mais secas, mais terremotos, mais erupções vulcânicas, mais degelo, mais inundações, né? mais secas, tudo pode existir. Pode haver movimento de placas tectônicas, quem sabe?
Um dia vai haver, já ocorreu e pode ocorrer, não sabemos quando. E se ocorrer, continentes que existem vão submergir, outros continentes vão emergir, nascer novos continentes. Bem, mas isso está escrito, vai acontecer? Pode acontecer em qualquer momento, pode. E a solidariedade terá que ser um fator imperante. Vejam que tem pano para as mangas, né? Isso foi só um arranhãozinho para a gente perceber que em tempo de pandemia, que requisita a disciplina do isolamento social para que o mal maior não aconteça, em tempo de pandemia, em que temos que ser cuidadosos, aprendermos disciplinas, respeitarmos o nosso próximo, não pensarmos só em nós mesmos, porque se a gente tiver, né, uma boa saúde, um bom sistema imunológico, não quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa, porque nós podemos não ser dominados por uma virose, mas nós podemos ser o condutor do vírus para aqueles que são frágeis. Então a disciplina é necessária para todos. Nesse tempo, é tempo de despertar. O despertar das consciências para serem senhores dos seus destinos, para que sejamos nós, aqueles que escrevem a própria história com autonomia, sabendo o que quer, focados nos nossos propósitos existenciais, vivendo este instante como se ele fosse o último e o único, porque ninguém sabe qual vai ser o próximo instante. Então, se é para ser pleno e ser feliz, é aqui agora, fazendo o que eu estou fazendo, como fonte de realização e de felicidade. O assunto não está encerrado, ele foi apenas começado. E desse começo, a esperança é que cada um tome tento e pegue esse impulso para assumir a vida e dar à sua vida a beleza e a grandeza que é possível agora. Vamos orar, finalizando essa jornada. Outras mais, se a providência divina nos permitir, outras mais aparecerão. E essa conversa precisa ser continuada, né? É uma conversa que não se acaba. E a gente devagarzinho chega lá. Assim que é a evolução. Passo a passo. Passos firmes, passos seguros, para que eles sejam, de fato, avanços. Claro que a gente vai pisar na bola, vai ter retrocessos, né? Ou recuos de quem ainda não avançou, mas sempre estaremos indo em frente. Vamos nos unir mais uma vez, deixando que essa divindade que está dentro de nós floresça. E nesse momento, esse Deus que pulsa na nossa intimidade vibra com mais intensidade. E o nosso amor, que é o amor divino, cresce e alcança todos os departamentos do nosso corpo, trazendo vitalidade e equilíbrio, a restauração da saúde. Que esse amor visite nossas emoções e nossos sentimentos, limpando tudo aquilo que não serve e fazendo florir o jardim dos nossos sentimentos positivos, das emoções na sua dimensão saudável.
Que esse amor que está dentro de nós se expanda, alcance nossos pensamentos, limpando todas as ideias destrutivas, negativas que acumulamos e instaurando a lucidez, a visão clara de todas as coisas. Esse amor e essa luz se expande mais e alcança todos os nossos entes queridos, as pessoas que protegemos, as pessoas que cuidamos, as pessoas que prezamos, mas também alcança aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos invejam, que nos agridem, que nos maltratam. Todos eles são dignos do nosso amor, porque são filhos de Deus e estão no caminho da evolução, num estágio diferente do nosso. Esse amor cresce e colabora com a natureza, instaurando a vida pujante, para que tudo seja beleza, para que tudo frutifique. Esse amor se expande e colabora com todas as instituições devotadas à paz, ao bem, à construção edificante, e fortalece estas organizações para que elas cumpram os seus propósitos. Esse amor se expande e alcança as lideranças econômicas, políticas, religiosas, para que brilhe no entendimento de cada um a luz divina e pulse nos corações de cada um o amor celestial. O nosso amor se expande e alcança toda a humanidade, e juntos nós pulsamos em Deus, reconhecendo esse comando justo, amoroso, perfeito, que organiza a vida, que constrói a luz, o bem e o equilíbrio em toda parte. Deus reina soberano e nós nos associamos a essa força como co-criadores, como colaboradores. Conte conosco, Senhor, e permanece conosco sempre. Que assim seja. Muito bom estar com vocês. Até qualquer hora. A gente se encontra mais vezes, né? Temos muito a conversar. Até mais.